Olá pessoal, então vamos continuar aqui para a nossa segunda aula, continuando sobre o tema de momento angular. Relembrando da primeira aula que a gente definiu o operador momento angular como gerador das rotações, né? Essa é a definição na mecânica quântica, a definição mais geral. E seguindo a isso, aí admitindo como hipótese que as propriedades das rotações na mecânica quântica são as mesmas do que acontece na mecânica clássica, ou seja, as propriedades de simetria, a gente chegou às relações de comutação, né, que podem ser encaradas como uma definição, digamos assim, alternativa, né? Então, todo operador na mecânica quântica que tiver aquelas relações de comutação, eles são ditos operadores do tipo momento angular, porque aquele tipo de relação de comutação entre as componentes do momento angular é característico das propriedades de simetria exigidas, né? Bom, então, para completar essa primeira parte desse capítulo, nós vamos falar agora um pouquinho sobre as matrizes de Pauli, né? E de novo nós vamos pegar o exemplo do sistema de spin meio, e no capítulo 1 a gente já falou um pouquinho sobre as matrizes que representam os autoestados, né? Então, quando a gente trata da representação matricial, então se a gente pega a base formada pelos autovetores de SZ, com os autovalores mais ou menos H cortado sobre 2, então o ket mais pode ser representada por essa matriz, e o ket menos pode ser representado por essa matriz coluna. E aqui lembrando a notação que o Sakurai propõe, que é esse H com um pontinho, que não significa que é igual, é representado. E aí vale aquela imagem que é interessante que o Sakurai coloca, não confundir a pessoa com a fotografia da pessoa. A fotografia da pessoa é uma representação da pessoa. Ou seja, se eu tiro foto de ângulos diferentes, a forma como eu vou ver é diferente. No entanto, todas representam a mesma pessoa, né? E aqui do lado de cá a gente tem a representação então matricial nas matrizes linha dos Bras correspondentes, né, o dual dos kets da base. Essa nomenclatura é o que a gente chama os espinores, então a gente chama essa matriz aqui do Ki mais e essa matriz aqui do Ki menos, e aqui a gente está usando o equivalente, né, para uma definição, e esse aqui então seria o Ki mais adaga, ou seja, o conjugado transpõe a matriz e pega o complexo conjugado, né? Então, e esse aqui seria o conjugado hermitiano do autoadjunto, a matriz autoadjunta do Ki menos, né? Muito bem. Para um estado qualquer, então, ainda dentro de um sistema de spin meio, como é que a gente aprendeu a representar? Então, se eu tenho uma base, que são os autovetores, os kets mais e menos, eu represento um estado qualquer como as componentes vezes um vetor da base e a componente na direção do menos vezes o vetor da base. Em termos de notação matricial, se a gente converte essa expressão em notação matricial, ou seja, substitui no lugar do mais, bota a sua representação matricial, no lugar do menos, do ket menos, a sua representação matricial, nós vamos ter como resultado essa matriz, que é as componentes, e essa aqui a gente chama de espinor, que é o espinor que representa um estado geral no sistema de spin meio. O dual do ket alfa é o Bra alfa, que pode ser representado, então, por essa matriz linha, tá? Então, como a gente diz, o Ki é a matriz dos o espinor, né, essa matriz que é chamada matriz dos espinores, ou simplesmente os espinores que representam um estado geral, né? E ele tem essa relação interessante aqui, e aí é só para reforçar que a mesma relação que a gente tem para o estado alfa em relação às componentes na base mais menos, a gente tem também essa relação matricial entre o espinor que representa o estado geral e os espinores da base Ki mais e Ki menos. Onde esses dois números, C mais e C menos, a gente sabe, são números complexos, ou é a projeção, né? Muito bem. Então, se a gente pega o que a gente aprendeu no capítulo 1,
que é a forma específica dos operadores, das três componentes do spin, a gente pode calcular quais seriam os seus elementos de matriz, né? Então vamos fazer isso, está aqui o resultado que a gente tem lá do capítulo 1, isso aqui é basicamente copiando o que a gente tem no capítulo 1. Então, para a matriz que representa o operador SX, está aqui o operador SX, basicamente eu tenho que calcular esses 4 elementos de matriz, que são as diferentes combinações dos bras e cats, e se a gente adota como convenção de que eu começo sempre, a primeira linha, a primeira coluna é sempre o autovetor associado a o maior autovalor, então a gente vai organizar nessa ordem mesmo. Então, né, mais, menos, menos. Então, a gente tem os 4 elementos de matriz aqui, e aí, olhando especificamente, por que esse aqui é 0? Basta eu fazer a continha, se eu multiplico pela esquerda, pelo bra mais, e pela direita, pelo cat mais, a gente vê que, por exemplo, nesse primeiro termo aqui, o cat mais vai aparecer do lado de cá, multiplicando o bra menos, que dá 0. E nessa expressão vai aparecer o bra mais pelo lado esquerdo, multiplicando o cat menos, que também dá 0. Então, esse primeiro elemento de matriz é 0. E assim vai, todos os outros a gente pode fazer essa continha rapidinho. O que indica que a matriz que representa o operador SX, ou seja, a representação matricial para o operador SX nessa representação, ou seja, nessa base formada pelos autovetores de SZ, seria essa matriz aqui. Se a gente repete a mesma coisa para o SY, exercício para vocês treinarem, a gente obtém essa matriz, e para o SZ, a gente obviamente obtém uma matriz diagonal, né? Porque a gente está escrevendo o operador na representação, na base formada, ou a representação matricial do operador na base formada pelos seus autovetores próprios. Então, o que é que tem que acontecer? Tem que ser uma matriz diagonal com os autovalores aparecendo na diagonal. Então, aqui é o H cortado sobre 2 e o menos H cortado sobre 2, indicando a nossa convenção de começar sempre com o autovetor associado na primeira linha, primeira coluna e na ordem decrescente, então, dos autovalores. Tá? Essas 3 matrizes, elas podem ser genericamente escritas em termos dessas matrizes sigma, que a gente chama as matrizes de Pauli, né? Tá aqui, são as matrizes de Pauli propostas por Pauli em 1926, e veja que eu posso escrever genericamente, então, qualquer componente do spin em termos das matrizes SX, sigma X, sigma Y, sigma Z, ou também sigma 1, sigma 2, sigma 3, é bastante comum em diversos livros, né? Então, essa aqui é uma forma genérica de escrever a representação matricial das componentes do spin em termos das 3 matrizes de Pauli, e por isso que as matrizes de Pauli estão intimamente ligadas com um sistema de spin meio, né? E essas matrizes de Pauli, elas são importantes, ela tem algumas propriedades que eu vou pedir para vocês conferirem cada uma delas, que são essas aqui. Então, se eu multiplico qualquer uma delas por ela mesmo, isso aqui dá igual a 1. Se eu faço o anticomutador de 2 dessas matrizes, isso aqui dá 0. Então, essas 2 expressões aqui podem ser generalizadas nessa aqui. O comutador de 2 matrizes de Pauli vem do comutador das relações de comutação das componentes do spin, né? É dado por isso aqui. O complexo conjugado transposto, ou seja, a matriz autoadjunta é a própria matriz, o determinante de qualquer uma delas é 1, e o traço, que é a soma dos elementos da diagonal, né, é igual a 0. Tá? Usando essas propriedades, tem mais aqui uns exercícios para vocês, que é calcular essas diferentes propriedades adicionais, ou seja, provar, calcular sigma escalar A e provar essas 2 relações importantes que a gente vai utilizar. Essas 2 relações vêm do cálculo dessa aqui, obviamente, né? E isso aqui é sigma escalar A, significa produto escalar tem que acontecer entre 2 vetores, né? Então, o que é esse vetor sigma? É um vetor formado cujas 3 componentes são matrizes de Pauli. Então, é um vetor diferente do que a gente estava acostumado até agora, cujas 3 componentes são matrizes. Mas, se a gente for pensar, os operadores na mecânica quântica são todos assim, né?
os operadores que são grandezas associadas a grandezas vetoriais. Por exemplo, o spin. O spin tem componente x, y, z, não é isso? Como cada uma delas é um operador e pode ser representada por uma matriz, então, no fundo, são vetores cujas componentes, né, são vetores cuja representação das componentes são matrizes, né? Então não há nenhuma novidade. Então o que é que significa sigma escalar A? Bom, vai ser sigma x vezes a x mais sigma y vezes a y mais sigma z vezes a z. Vai fazer essa continha e ver quanto é que dá. E aí, usando esse resultado, dá pra gente fazer os outros dois. Beleza? Então, exercício para vocês fazerem. Muito bem. Com essa noção que a gente acabou de aprender, com a representação matricial, fica interessante a gente voltar para a questão das rotações. Até agora, o exemplo que a gente fez na aula anterior foi a rotação em torno do eixo Z num sistema de spin meio. A gente pode generalizar isso aí para uma rotação qualquer, né? Então, se a gente usa a representação matricial e usa a base formada pelos autovetores de SZ, o que é que a gente tem? O operador de rotação é dado por... O operador de rotação, a gente já viu, é dado por isso aqui, né? Por essa expressão aqui. No caso do sistema de spin meio, o momento angular relacionado é o spin. Então, o gerador de rotações aqui é o spin, né? Ora, se eu pegar essa expressão exponencial de uma relação com o operador, basicamente o que é? É uma soma infinita em que eu tenho expansão da exponencial, né? Se eu pegar termo a termo e escrever o spin, né, esse produto S escalar N em termos matriciais, uso a representação matricial para o S, ou seja, em termos das três matrizes de Pauli, né, eu posso converter esse operador, que é esse operador exponencial, nessa representação matricial aqui, né? E essa aqui é que é a parte interessante, né? E agora, se a gente usar essa propriedade aqui, que vem dessa última relação aqui que vocês vão provar, né? Então, veja, sigma escalar A ao quadrado é módulo de A ao quadrado. Ora, se o vetor A aqui for um vetor unitário de módulo unitário, então o resultado aqui vai ser 1, né? Ou, isso aqui é uma matriz, esse produto aqui é uma matriz, que é o produto, sigma escalar A é uma matriz, sigma escalar A ao quadrado é uma matriz vezes ela mesmo, então isso aqui está dizendo que eu tenho uma matriz de identidade, né? Tá certo? Vezes A ao quadrado. Então, se a gente usa esse fato, sigma escalar N elevado a uma potência qualquer, veja, eu sempre posso agrupar, dividir essa potência N num produto de sigma escalar N ao quadrado, né? Por exemplo, se N for 4, isso aqui é sigma escalar N ao quadrado vezes sigma escalar N ao quadrado, né? Se for 5, é sigma escalar N ao quadrado vezes sigma escalar N ao quadrado vezes sigma escalar N. Então isso traz uma propriedade interessante. Se o N for par, esse produto vai ser 1, ou a matriz de identidade. E se o N for ímpar, vai dar sigma escalar N, vai dar essa matriz sigma escalar N. Usando isso aqui, e pegando a expansão que a gente fez para passar daqui para cá, eu posso fazer um truque que é o seguinte, separo os termos em potências pares dos termos em potências ímpares. Os termos em potências pares, sigma escalar N, como aqui são todas potências pares, vai dar sempre a matriz de identidade, né? Então vai dar 1 menos φ ao quadrado, mais φ sobre 2 ao quadrado, mais φ sobre 2 à quarta, e assim por diante. E os termos em potências ímpares, vai dar, eu vou poder colocar sigma escalar N em evidência aqui fora, e fica uma coisa similar à anterior, mas envolvendo as potências ímpares. Se eu olhar isso aqui, eu imediatamente reconheço que esse termo aqui de cima vai ser a expansão do cosseno de φ sobre 2, e o termo aqui de baixo vai ser a expansão do seno de φ sobre 2. Obviamente, o termo de cima é multiplicado pela matriz de identidade e o termo de baixo aparece I sigma escalar N, que foi o que a gente botou em evidência. Então, o que é interessante aqui é que, usando representação matricial, o operador de rotações pode ser representado, né? Lembra, né? A gente está usando esse símbolo de representado. Pode ser representado por essa matriz aqui, que é uma matriz formada pela matriz de identidade vezes o cosseno de φ sobre 2, e uma matriz que é menos I sigma escalar N, N é a direção,
seno de φ sobre 2. Então, os dois parâmetros importantes na rotação, que é a direção em torno do qual a gente está girando e o ângulo, aparecem aqui na representação matricial. Beleza, então, como é que é essa matriz? Se eu escrevo o produto sigma escalar n usando o resultado anterior de sigma escalar A para o caso específico do A ser igual ao nosso n, ou seja, ele tem um nx, ny e nz, a gente pode escrever essa expressão aqui, né? Então, a gente obtém essa representação matricial por uma rotação em torno de um eixo qualquer. Então, se você me disser qual é o eixo, ou seja, qual é a direção, ou seja, você me dá o nx, o ny e o nz, e me diz qual é o ângulo, eu imediatamente tenho a matriz associada à operação de rotação identificada direitinho, né? Então, qual é a vantagem da gente fazer isso, né? A gente pode usar o fato de que a operação de rotação de um estado qualquer, como o estado é representado pelo seu spinor na representação matricial e o operador é representado por uma matriz, né, numa determinada representação, a gente pode trocar o problema de calcular o efeito do operador no vetor pelo efeito da matriz de rotação atuando na matriz que representa o estado. Ou seja, matematicamente a gente vai trocar essa relação de cima, que é respondendo a pergunta qual é o estado que eu obtenho se eu pegar um estado qualquer e rodar numa direção qualquer por um ângulo qualquer. Eu teria que resolver essa equação. Mas como eu tenho a representação vetorial, eu troco por essa de baixo, que passa a ser qual é a nova matriz, qual é o novo spinor que eu obtenho aplicando essa matriz no spinor original, né? Que no fundo significa resolver esse problema de multiplicação de matriz, lembrando que essa matriz aqui, essa aqui de cima. Então, eu substituo aqui embaixo, isso vira um problema de multiplicação de matrizes. Então, é bastante conveniente trabalhar com essa representação. Muito bem. Nós vimos na aula anterior que quando a gente fazia uma rotação por um sistema de spin meio, quando a gente fazia uma rotação de 2π em torno do eixo z, o estado, as grandezas físicas, ou o valor esperado das grandezas físicas não sofria nenhuma alteração, mas o estado em si trocava de sinal, né? Então, se eu dou uma volta completa em torno do eixo z, o estado alfa, ou vetor alfa, vai no menos alfa. Tá? Bom, a gente pode generalizar isso usando a representação matricial e perguntando o que é que acontece se eu fizer uma rotação em torno de qualquer eixo. A gente espera que aconteça a mesma coisa, né? Porque a escolha do eixo Z, ou qual é o eixo Z no sistema de spin meio, é arbitrário. A direção no espaço que representa o eixo Z é arbitrária. Eu escolhi aqui, mas podia ser assim. Então, o que eu espero, essa troca de sinal, se eu faço uma rotação de 2π, deve ser a mesma em qualquer eixo. Então, isso significa para a gente que o operador, o que é que acontece com a matriz que representa o operador de rotação se o ângulo for 2π? Ora, eu tenho que substituir nessa expressão, no lugar de φ, 2π, né? Então, mas cosseno de 2π sobre 2 é cosseno de π, que é menos 1. Então, aqui apareceria menos a matriz de identidade. E seno de π é 0. Então, o resultado aqui é que o operador passa a ser menos a matriz de identidade, né? Aqui, inclusive, eu tenho que corrigir, né? Porque teria que ser o i em negrito, um i em negrito também para dizer que é a matriz de identidade. O que significa que o estado rodado, se eu aplico essa matriz de rotação aqui, simplesmente vai no menos o spinor original, o que está de acordo com o que a gente viu anteriormente, quando a gente usou o vetor propriamente dito. A gente pode usar esses conceitos também da representação matricial para resolver um problema que estava lá na lista, num dos exercícios sugeridos do capítulo 1, que é determinar qual é o autovetor associado ao operador S escalar n, que basicamente é a componente do spin numa direção arbitrária qualquer dado
pelo versor n. Então, eu escolho uma direção qualquer no espaço e digo qual é a componente, qual é o autovetor associado à componente do spin nessa direção que tem alto valor h cortado sobre 2. Poderia perguntar também do menos h cortado sobre 2. E a gente sabe que como a direção no espaço para o eixo z é arbitrária, se eu perguntar quais são os estados possíveis em qualquer direção do espaço, vão ser estados associados aos autovalores mais h cortado sobre 2 e menos h cortado sobre 2. No fundo, a gente está querendo resolver essa equação envolvendo operadores, autovalores e autovetores. Né? Mas a gente pode usar a ideia de representação matricial e trocar isso por essa equação matricial. Como é que a gente fez? Basicamente usou o resultado obtido anteriormente, escreveu a representação matricial para as componentes SX, SY e SZ e escreveu os produtos, né? Esse produto S escalar N usando sigma escalar N. Vai aparecer H cortado sobre 2 que cancela e aqui a gente vai dizer que esse autovetor que eu estou procurando aqui é representado por esse spinor que eu preciso encontrar. Então, basicamente, eu tenho essa equação matricial agora que eu precisaria determinar e associado ao autovalor mais 1, né? Se fosse menos h cortado sobre 2, aqui apareceria a matriz menos 1. Como eu disse, esse problema já foi resolvido na lista, mas vamos resolver de uma forma alternativa. Qual é a forma alternativa que nós vamos tratar aqui? Nós vamos pensar que a gente pode obter o estado Q a partir de rotações convenientes do estado Q+, ou do estado Q+, sim, a matriz que representa o ket+, né? Porque basicamente o que eu estou fazendo é o seguinte, a matriz Q+, representa o ket+, que é a direção ao longo do eixo Z, que é uma direção particular no espaço, né? Então, no fundo, a pergunta que a gente tem que responder aqui é o seguinte, será que tem como obter uma direção arbitrária no espaço a partir de rotações convenientes partindo de uma direção ao longo do eixo Z positivo? Sim. E a ideia é essa aqui, né? Então imagina que... Deixa eu pegar minha caneta aqui. Pronto. Então essa direção aqui representa a direção de partida, que é a direção associada ao ket+, né? Ou seja, a direção positiva do eixo Z. E eu quero ir para uma direção arbitrária qualquer aqui representada por essa seta vermelha. Veja que uma das formas da gente fazer isso é rodar primeiro em torno do eixo, esse aqui é o eixo Y, né? Esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo Z e esse aqui, obviamente, tem que ser o eixo X. Então, se eu rodar primeiro em torno do eixo Y de um ângulo beta e depois rodar em torno do eixo Z de um ângulo alfa, eu saio da direção Z positivo para essa direção arbitrária aqui, N, né? O que significa, vou pegar o laser de novo, o que significa em termos dos nossos spinores e de rotação, que eu posso obter o spinor associado ao estado de interesse, rotacionando o estado Q+, que é o spinor associado ao autovetor ket+, se eu rodo de um ângulo beta em torno do eixo Y primeiro e depois de um ângulo alfa em torno do eixo Z. Aí vocês perguntariam, essa é a única sequência de rotação? Não, teria várias outras, mas vamos adotar essa para a gente fazer. Eu posso escolher um outro conjunto de rotações que levaria no mesmo lugar, né? Mas vamos usar isso aí. Então, em termos de operadores ou em termos da representação matricial, basicamente significa pegar o spinor Q+, multiplicar por essa matriz, que é uma rotação de um ângulo beta em torno da direção Y, depois de um ângulo alfa em torno da direção Z. É isso? Então significa essas duas operações aqui.
Bom, aqui eu simplesmente substituí pelo vetor coluna 1, 0, né? E agora, se eu escrevo no lugar das duas exponenciais a expansão em termos de seno e cosseno, e aqui as duas matrizes, né? Que representam essa rotação em torno do eixo Z por um ângulo alfa e essa rotação em torno do eixo Y por um ângulo beta, no fundo o que a gente está querendo dizer aqui é que eu obtenho o novo estado, ou a representação matricial do estado rodado, a partir desse produto dessas três matrizes, né? Ou seja, a gente obtém exatamente o resultado que está lá no Sakurai, né? Só que aqui fazendo uma sequência de operações bem mais simples, né? Ah, sim, lembrando que no caso aqui, no Sakurai ele adota uma notação que, veja que isso aqui é uma matriz, né? Então isso aqui não poderia ser um número, então ele pressupõe que você tem a matriz identidade aqui na frente, né? Eu acho que essa forma aqui seria, digamos, a forma mais completa de escrever, mas tirando esse detalhe aqui, são representações matriciais, então é óbvio que quando ele está escrevendo isso aqui é cosseno de alfa sobre 2 vezes a matriz identidade, né? Tanto é que aparece aqui direitinho nas diferentes matrizes. Tá certo, pessoal? Então, para completar essa primeira parte do capítulo, era isso. Muito obrigado, então, e até uma próxima aula. Até mais.